Olá a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez UFVJM, e esse mês a gente tem a nossa última aula, Xadrez do Zero, do nosso clube, em que a gente está ensinando xadrez do zero mesmo, desde as bases até finalizando com hoje. Está tudo gravado no YouTube e vocês podem acessar as aulas anteriores, inclusive essa aqui. Com vocês, Hilton. Olá, pessoal, bem-vindo ao Clube de Xadrez da FVJM. Nosso grande objetivo é estimular o jogo de xadrez aqui em nossa comunidade, ok? Com vocês, então, Kleber, para a nossa aula de hoje. Boa noite, pessoal. Meu nome é Kleber. Vou estar com vocês aqui mais uma vez para a gente aprender um pouquinho sobre as aberturas. Vou falar sobre 3 aberturas para vocês e explicar mais ou menos o objetivo que a gente busca aí com as aberturas. Bem, vamos imaginar aqui o tabuleiro, né? Como eu sempre digo, como um campo de batalha em que nós temos 2 exércitos, os exércitos brancos e os exércitos das peças negras. E vamos imaginar essas 4 casas centrais como se fosse uma montanha, um cume mais alto. A gente sabe que nas batalhas antigas, quem chegasse primeiro e preparasse o terreno mais alto aqui, a gente pegasse um terreno de elevação maior, ele ficaria em vantagem, porque ele poderia ver todo o campo de batalha, poderia planejar primeiro e também teria um campo mais aberto para você atacar e defender. Então a gente vai imaginar essas casas centrais aqui, ó, D4, E4, E5 e D5, como se fosse o alto do nosso cume. Então a gente costuma sempre falar ali no início do xadrez, as primeiras jogadas, que é uma batalha pelo centro. É uma batalha aqui para ver quem vai conquistar esse centro e ter essa vantagem aí para o meio, né? E consequentemente para o final de jogo, para conseguir a vitória. Uma das aberturas mais jogadas que a gente tem é a abertura espanhola. Ela também é chamada de Ruy Lopes. A abertura, quando a gente fala abertura aqui, seria as primeiras jogadas que nós temos no tabuleiro, né? As 3, 4 primeiras jogadas aí. É muito comum na partida de xadrez a gente ter essa abertura aqui, a E4. Muitas aberturas dependem desse movimento, né? E também é um movimento natural que libera para você jogar, além dos cavalos que já estão liberados para pular as casas, também liberar a dama e o bispo da Casa Branca, né? Que são peças importantes aqui. Então é comum a gente ver essa abertura E4. Mais uma vez, não é muito indicada essas aberturas com as peças laterais aqui, principalmente as da extremidade, justamente por causa dessa questão da conquista aqui do meio, né? Dessas 4 casas centrais. Então, a abertura Ruy Lopes, a gente começa com E4. Seu oponente provavelmente também vai começar com a jogada E5, também para defender essas 2 casas, assim como nós temos aqui esse ataque aqui diagonal dos peões. Nós puxamos o bispo ou o cavalo, né? Nós podemos puxar o cavalo aqui para defender o peão. Aqui também nós temos um cavalo aqui para defender o nosso peão central, ajudar a defender esse peão central. E o Ruy Lopes, nós temos o bispo aqui indo para a casa B5. Essa é a principal jogada aqui da Ruy Lopes, que a gente vê, a abertura espanhola, que é esse ataque aqui, né, tentando cravar aqui o rei, né, e algumas, se ele liberar aqui, por exemplo, para defender esse peão central, a gente está prendendo aqui o cavalo. Isso é uma abertura bem básica do xadrez, né, que você tem um dinamismo muito grande aqui, você pode desenvolver seu jogo. E uma outra coisa muito importante, que eu até dou um conselho para vocês, é vocês não se ligarem muito nas aberturas, nos nomes, porque são diversos nomes, infinitas aberturas. Aí nós temos defesas, aberturas com gambitos, então são muitas coisas, provavelmente qualquer
jogada que você fizer no tabuleiro de xadrez já vai ter um nome de uma abertura diferente. Então, o importante na abertura, o que eu indico para vocês, é o desenvolvimento das peças. O que é o desenvolvimento das peças? É você colocar o mais rápido possível suas peças para jogar. Vou fazer alguns movimentos aqui, olha. Vocês estão vendo que a gente está conseguindo aqui liberar todas as peças aqui para fazer um ataque rápido, para defender e também atacar. Então, a gente usa muito essa questão na abertura, de desenvolver suas peças para a gente ter uma condição boa aqui do rei fazer o roque, se fosse o objetivo de jogo, um roque rápido, né? Também a gente conseguir defender ali certinho. Então, esse aqui é mais ou menos o que a gente busca fazer. A gente tem quase todas as casas aqui defendidas, né? Por exemplo, nessa simulação aqui que eu fiz, nós temos todas as peças desenvolvidas. A gente vê que nenhuma peça aqui, nenhum campo de batalha aqui tem uma vantagem sólida, nem de material. Então, a dica que eu dou para vocês: aprendam a desenvolver as peças, aprendam uma ou duas aberturas aqui, assim, que vocês queiram, né, ter um costume, estudem, não fiquem ligando muito para diversas aberturas, treinando várias aberturas, porque com a infinidade de jogadas que nós temos, é difícil a gente aprender todas essas aberturas. Alguém tem um comentário? Quer fazer algum comentário? O Olavo, o Hilton? Que eu vou voltar para mostrar de novo Você vai falar de outras Rui aberturas, Lopes. né? A gente Só vou mostrar algumas coisas básicas da Rui Lopes. A gente costuma falar também que a gente tem principalmente 3 princípios, né? Volta o tabuleiro para a posição inicial. Como o Kleber falou, essas 4 casas centrais aí a gente chama de centro, né? Então, uma dos princípios da abertura é dominar o centro. Então, às vezes você vai fazer lances, por exemplo, as brancas fizeram um lance de peão. Elas colocaram uma peça no centro. E esse peão branco, ele ocupa uma casa do centro e ele domina, lembra que o peão captura em diagonal? Ele domina aí a casa D5, por exemplo. Se alguma peça entrar em D5, que está no centro também, vai ser atacada por esse peão. Então, um princípio é sempre esse, dominar o centro. Então, você pode fazer isso ou colocando peças no centro, ou fazendo movimentos, por exemplo. Se você fizer um movimento de cavalo para o canto, esse movimento não é nada eficiente, né? Faz um movimento de cavalo só para o canto e só para eles verem, Kleber. Esse movimento aí não tem muita eficiência na abertura. Por quê? As casas que o cavalo domina são essas duas aí, lá na frente. Ele defende esse peão aí do lado do rei, mas ele não está efetivamente colocando ataque nem defesa naquelas 4 casas centrais, né? Agora, se o cavalo viesse para o centro, faz o movimento, por favor. Se o cavalo viesse para essa direção, por exemplo, nota que ele defende essas laterais aí e ataca 2 casas dentro das 4 que a gente considera centro. Então, o segundo, né, esse segundo movimento de branca, ele é bom porque ele faz 2 coisas dos princípios, que é desenvolver peça, quer dizer o quê? A peça saiu da casa de origem dela e ela passou também a atacar casas centrais, que são casas lá naquela parte central do jogo. O terceiro princípio da abertura é você proteger o mais rápido possível o seu rei. E um dos lances que promove essa proteção é colocar peças em volta do rei ou então o roque, né? Você pode escolher. Muita gente faz lance, né? Faz um lance para a gente ter o roque o mais rápido possível. Aí, por exemplo, ele já está apto a fazer o roque curto agora. Então, nesse momento aí, o que você fez? Você dominou o centro, começou o desenvolvimento das suas peças. O que é o desenvolvimento das peças? Nota que o outro cavalo e o outro bispo das brancas ainda estão nas suas casas originais. Então, elas não foram desenvolvidas, que a gente fala. Porque elas ainda não saíram da casa de nascimento dela, né? O cavalo continua aí na cocheira, coisa do tipo. Então, os lances vão assim, você vai fazer lance que tira o cavalo da casa original dele, você desenvolve o bispo, coloca peças no centro. Então, os princípios da abertura são principalmente esses 3.
atacar o centro, né, dominar o centro, desenvolver as suas peças e proteger o seu rei. Glaicos? Com licença, mestre, só 3 detalhes que eu queria trazer também para vocês. Sim, bem-vindo. Um dos módulos da nossa pós-graduação, lá que eu estava comentando com você, foi sobre aberturas, né? Então a gente fez um trabalho sobre aberturas e na pesquisa que eu fiz, a gente teve uma coisa interessante que eu encontrei do professor Gerson Pérez, que também é daqui de Minas. Ele faz uma formulazinha da abertura que significa abertura é igual a CD mais ET, ou seja, C de centro, D de desenvolvimento, ou seja, desenvolver as peças controlando o centro, mais ET, que é o espaço e o tempo, né? Então, para você não perder tempo, por exemplo, não movimentar a mesma peça 2 vezes na abertura, essas coisas que o professor provavelmente vai explicar ainda. Então, para você não perder tempo, porque brancas, quando ela inicia, ela tem um tempo a mais, vamos dizer assim, né? Então, se ela não posiciona bem as peças, ela pode ser rapidamente atacada e perder esse tempo. E nesse exemplo aí que você pediu para o professor para rocar, eu só gostaria de alertar que a gente também tem que tomar bastante cuidado, que eu sei que isso aí foi só uma exemplificação, mas que o pessoal que está assistindo não tome exatamente essa posição como exemplo, porque entregou o peão central, que a gente precisava defender o centro aqui. Então, o rock, ele também, por mais que você já libere rapidamente para rocar, você tem que, antes de rocar, ver se é seguro rocar. Se você está pendurando uma peça primeiro. Então, aqui seria interessante, talvez, fazer um D3 antes do rock. Então, o pessoal que está assistindo aí, prestar bastante cuidado com isso, tá? Então, aqui já estava pronto para rocar no rock curto, mas ainda não terminou de desenvolver as peças. Geralmente, a gente desenvolve as peças primeiro, e assim que a gente termina, o rock, geralmente, ele culmina o final da abertura, né? Que aí você vai unir as suas torres, vai centralizá-las também nas colunas, e aí sim, você vai para o meio de jogo. Era só um detalhe dessa posição. E outro comentário também, os alunos iniciantes, eles ficam muito ansiosos, por exemplo, para colocar a dama em jogo. Então, cuidado, gente. Dama e torre são peças, né, grandes, são peças pesadas em termos de valor, né? Então, muitas vezes, quem está começando coloca a dama, já que ela tem muita mobilidade, ela move nas diagonais e para frente e para o lado, para frente e para trás e tal. Então, assim, uma recomendação é desenvolver as peças menores. Então, depois que você... Porque muitas vezes você coloca uma dama em jogo e a dama, na posição que ela está, o bispo faz o mesmo trabalho que a dama está fazendo. Né? Às vezes você coloca a dama para atacar uma diagonal branca, talvez o seu bispo branco faça a mesma tarefa de atacar a diagonal. Então, assim, quando fala em desenvolver as peças, prioridade em desenvolver as peças de valores menores, né? Buscar possibilidade de movimentação, por exemplo, dos 2 bispos, manter o par de bispos, coisas do tipo. Mas lembra, sempre os 3 princípios: dominar o centro, desenvolver as suas peças e proteger o rei. Né? Kleber? O Hilton também quiser falar alguma coisa, Hilton? Então vamos lá, pessoal. Só vou exemplificar aqui com 3 aberturas para mostrar para vocês que cada abertura ela possui um objetivo diferente e isso torna o valor das peças diferentes. Então vamos lá, Ruy Lopes. Vou começar aqui o início da Ruy Lopes, né? Esse cavalo aqui tentando atacar o peão central e esse cavalo defendendo o peão central, junto com o bispo aqui, ele movimentando até a casa B5. Peças importantes aqui que a gente tem na Ruy Lopes e que é um objetivo de jogo da Ruy Lopes. O bispo branco, ele é considerado uma peça muito importante aqui da Ruy Lopes. Então, geralmente, o jogador que está com as peças negras, ele vai tentar capturar esse bispo branco, e o jogador que está com as peças negras, ele vai tentar capturar o bispo branco, e quem está com as peças brancas vai tentar posicionar o melhor possível esse bispo branco. Então, para Ruy Lopes, esse bispo aí, ele tem não seria só aqueles 3 pontos que a gente consideraria, né? Então, você tem que buscar uma abertura, entender todos os princípios dessa abertura,
tudo que compete, tem abertura que, por exemplo, você tem que... O bom dela é você tentar defender aqui, capturar as peças aqui do centro e tentar trocar peças menores, né? O bispo, o cavalo. Tem defesas das peças negras que é isso, você tentar trocar o mais rápido possível peças pequenas para levar o meio de jogo com posicionamento no centro melhor. Então vamos lá. Alguns movimentos aqui que são os mais comuns aqui na Ruy Lopes. Esse movimento aqui, né, tentando tirar o bispo, como eu disse, o bispo é muito importante. A gente pode tentar trocar aqui o cavalo com o bispo, só que é bem difícil de quem joga Ruy Lopes fazer essa, é menos usual, né, essa jogada aqui. A variante, chama variante das trocas, né? Isso, mas ela é menos usual. Então, por exemplo, se ele continuar tentando capturar o bispo, né? A gente tem essa questão aqui, ó, do bispo preso, olha, por exemplo. Aqui ele ainda tem movimento, né? Mas com certeza as peças negras aqui vão tentar outros movimentos. Então esse bispo aqui seria uma peça importante para essa Ruy Lopes, principalmente porque ela tem uma diagonal grande, né? Possivelmente também o jogador ele tenta deixar as casas brancas aqui jogáveis para o bispo branco, e também essa movimentação aqui do peão, né, para, em caso de fuga aqui do bispo, a gente tem essa casa aqui para a fuga do nosso bispo. Então a Ruy Lopes, o início dela é mais ou menos, isso aqui, essa jogada inicial. E ela é muito, muito, muito jogada por alguns jogadores aí, grandes mestres, muitos dominam ela. Ela leva finais interessantes aí e tem um desenvolvimento bom para as peças brancas. Alguém tem alguma dúvida aí sobre a Ruy Lopes? Queira fazer algum adendo sobre ela? Não? Quem que é um grande jogador de Ruy Lopes hoje em dia? Tem alguém que tem usado ela nos campeonatos? O nosso campeão mundial, se eu não me engano, há algum tempo atrás, ele começou a usar ela novamente. Gente, só para completar, geralmente as aberturas elas são nomeadas pelos jogadores que inventaram. O Ruy Lopes, né, muitos falam que ele era um pastor, não é isso, Olavo? Se eu não me engano, eu até comentei a história dele em uma das aulas que a gente eu acho teve. Que sim. Isso, ele era um pastor e essa abertura é de quando? De 1900, né? 1800 alguma coisa. Eu tinha até as anotações, mas é uma abertura bem antiga e é bastante utilizada. Agora, uma abertura que eu tenho utilizado bastante, que eu tenho treinado muito ela, é a abertura italiana, que tem quase o mesmo princípio ali da Ruy Lopes, né? Só que é um movimento aqui do bispo para C4. Para C4. E o avanço do cavalo. Ela é basicamente isso aqui, só que o bispo aqui para C4, né? A gente já tem até algumas jogadinhas famosas aí que o cavalo ele tenta... É claro que jogadores mais experientes não vão deixar você fazer isso, mas são jogadas que fazem... Vou até adiantar aqui umas jogadas bobas, mas muitos jogadores tentam fazer isso. Primeiro. Oi? Tem que abrir o bispo primeiro, senão o cavalo cai na isso, desculpa, é porque eu fui fazer uma jogada. Só adiantando aqui as jogadas, mas o objetivo aqui tem até uma abertura bem rápida, né? Que ela tenta aqui ameaçar é uma jogadinha com o cavalo, acho que isso é escolar, quando a gente aprende a jogar xadrez, que é a ameaça aqui, né? Da dama e da torre, só que é bem difícil do seu oponente cair. Mas a italiana, ela é mais ou menos aqui, ela é mais ou menos esse início. E o objetivo da italiana, ela
tem muito a ver da gente tentar capturar, fazer a ruptura aqui no centro para a gente tentar dominar. Como? Com o avanço do peão aqui de C3, para no futuro, né, depois que a gente tiver desenvolvido melhor as peças, a gente avançar aqui em algum momento do jogo que você consiga desenvolver melhor suas peças, a movimentação aqui do peão para D4, para tentar aqui, vou só supor aqui, mais uma vez essa posição, tá, gente? A gente tentar essa linha aqui de 2 peões, né, sacrificando esse peão aqui da coluna C, e também tentando aqui capturar esse centro aqui em algum momento, em que, é claro que você não vai fazer isso no início do jogo, mas em algum momento que as suas peças estiverem melhor desenvolvidas e você tiver uma defesa do rei mais sólida, então o objetivo aqui central é a gente tentar essa ruptura aqui para tentar conquistar esse espaço central aqui. Então é uma abertura que eu tenho treinado bastante, que eu gosto de utilizar ela, que eu acho ela bastante interessante, que leva a finais também bem interessantes, e tem uma pressão, uma ruptura aqui no centro, que eu acho mais fácil da gente treinar. Você está acostumado a treinar com abertura, Olavo? Eu estou estudando inglesa. Inglês? Ou então Gâmbito da Dama. E você, Glaicos? Eu sou muito aficionado pelo Gambito da Rainha. E na defesa de negros eu costumo jogar siciliana. Agora eu tô querendo treinar um pouco a variante dragão acelerado. O Glaicos falou uma coisa interessante aí, que a gente no início do jogo, você viu que um falou sobre defesa e o outro de abertura, né? A gente chama um movimento que as brancas fazem de abertura, porque elas começam um jogo, essa é a iniciativa. E as pretas, elas têm que se defender do que as brancas fizerem. Então, as pretas não têm escolha do que vai acontecer. Então, por exemplo, se as brancas abriram com peão do rei, aí as pretas têm uma defesa a se fazer. Então a gente chama o início de jogo de abertura quando são as brancas que fazem o lance, e de defesa quando são as pretas que respondem. E se a siciliana, ela para abertura aqui de E4, né, ela é a defesa mais chata das brancas jogarem, que é essa abertura aqui do peão para C5. Eu mesmo não sei jogar muito bem a siciliana, nunca tive um interesse muito grande de estudar a siciliana, mas é uma defesa bem chata de se jogar. Sim. A siciliana a gente chama de uma defesa já indo para a questão do moderno, que é o seguinte, tá vendo as 4 casas centrais aí? É muito comum você defender as 4 centrais colocando peões aí. Já as defesas mais modernas, elas não fazem ataque direto colocando peças no centro. Elas fazem ataque à distância. Por exemplo, esse peão na coluna C, né, em C5, preto aí, o que ele faz? Ele está dominando uma casinha dentro da parte central. O lance seguinte das pretas, faz um lance de brancas qualquer. Aí, por exemplo, lançou cavalo. Ele pode, por exemplo, fazer um fianqueto, que é a versão acelerada que o professor falou aí. Não, o outro fianqueto. Esse fianqueto aí, para depois colocar um bispo, né, faz um outro lance de brancas, aí coloca um bispo. Nota que esse bispo também está atacando as 2 casas na parte central. Então, é considerado uma defesa mais moderna, porque você não está colocando peças no campo de batalha diretamente. Você está dominando o campo de batalha à distância. Você tem um bispo. Um lance muito lógico também é você desenvolver o cavalo para C7, né? C6, que também domina 2 casas ali, ó, depois que o cavalo vai, esse cavalo aí ir para aí, também você está dominando as casas centrais à distância. Você não colocou um cavalo lá nas 4 lá de centrais, mas o cavalo aí domina as casas centrais, por exemplo, né? Então é isso que a gente chama de defesa, por exemplo, que é uma iniciativa de resposta das presas. Glaicos? Então, professor, foi muito bom você ter lembrado isso. Eu gostaria de fazer 2 adendos.
Primeiro, com relação ao que o senhor falou, de controlar o centro não significa ocupar o centro, né? Então, você pode controlar o centro de distância, pode controlar com outras peças, impedindo que o seu adversário ocupe ou coloque alguma peça lá, né? Então, controlar centro não significa necessariamente ocupar o centro. E outra coisa também que eu queria que o professor Kleber, se ele tiver condições de nos dar uma noção maior, é falar do que são, por exemplo, aberturas abertas, semi-abertas, fechadas e semi-fechadas, né? Porque o caso da Rui Lopes, por exemplo, que é uma aberta, né? Ela dá muita possibilidade e tal. Então, essa italiana tem a variante da Gioco Piano, que é muito também, foi utilizada por décadas e décadas a fins, como uma resposta muito forte para essa abertura italiana. Ela realmente também é muito boa. Eu também eu usava muito ela antes do Gambito da Rainha, antes de aprender um pouco sobre o Gambito da Rainha. Isso, a última que eu queria mostrar aqui também para as brancas, né, seria, porque eu realmente não gosto de jogar contra a siciliana, né, e eu até aprendi com o Enzo jogando, que é a defesa lapinha aqui para as brancas, né, que é o movimento aqui do peão para C3, também buscando esse peão central para tentar tirar esse peão da defesa aqui siciliana, do meio, que também leva a jogos interessantes. Então, acho que essa Lapin também, eu acho ela bem gostosa de jogar, bem legal também, porque se o cara não for um dominador bem ferrenho aqui da siciliana, né, ele pode perder esse controle aqui, deixando 2 peões centrais das brancas e que levam uma vantagem gigantesca para as brancas. Então, acho que também compensa estudar, para quem não gosta de jogar aí contra a defesa siciliana. Você gosta, Glauco, de jogar contra a Lapinha? A Lapinha ela é bem chatinha, né, para quem... Particularmente, eu gosto de usar. Né? Mas, assim, se também o meu adversário jogar algo parecido com o italiano, ele vier com essa posição aí, eu não ligo, não. Eu gosto também, eu tomo. Essa das trocas. A Lapinha, ela é para quem não gosta de jogar siciliana, não quer levar para siciliana aberta, nem fechada, acho que quer dizer, se você quiser levar para algum também, quando você estuda bastante, como o Glaxer falou, você pode levar o jogo para ele aberto ou fechado. E então você consegue tentar controlar isso para tentar jogar. E é por isso que a abertura ela é bem complicada de você aprender várias. Então, o que eu indico aprenda uma e tenta levar o jogo para aquele caminho que você quer jogar no meio do jogo e treine bastante meio e final de jogo, que eu acho que são a vida inteira, né? Que são coisas que vai desenvolver melhor o seu jogo aí no xadrez. Ô, Glax, você quer explicar a diferença aí para a gente de aberta e fechada? E depois eu tenho uma recomendação sobre quantas aberturas, defesas, essas coisas. Eu dou uma palavrinha depois. O professor Kleber, então, a diferença basicamente é o seguinte: nós temos as que são abertas, que são aquelas que geralmente são utilizadas por enxadristas que são mais voltados para o ataque, ou seja, elas são abertas, elas são dinâmicas, então é uma posição que chega ao ataque, termina a abertura muito rápido e chega ao ataque muito rápido, né? Então ela dá grandes possibilidades de você ter golpes táticos e coisas assim. Elas têm trocas bem no início do jogo já, né? Sim, são posições agudas, né? São posições agudas e são muito rápidas. Então, rapidamente, o cara, antes de terminar de desenvolver tudo, geralmente ele já está atacando, já tem golpes para poder... Se o cara errar na abertura, ele pode perder rapidamente na abertura, né? Então, elas são consideradas abertas. Tem as semi-abertas que, ao mesmo tempo que elas propiciam esse desenvolvimento rápido, né, e chega rapidamente ao meio-jogo, ela também tem uma parte posicional. Então, ela é semi-aberta. E tem as fechadas e semi-fechadas, que é a mesma coisa, ao contrário, né? Então, a fechada é aquele cara que busca mais um empate, ele quer jogar sólido, né, na posição. Então, são posições mais complexas de serem jogadas, e geralmente o cara desenvolve gradativamente, talvez ele nem desenvolva as peças tão rápido,
sabe? Ele vai posicionando aos poucos e mantendo a solidez da sua abertura. Geralmente as defesas são consideradas fechadas, né? São mais fáceis de ser fechadas. E tem a semi-fechada, que é aquela também onde ele se posiciona, são as mais posicionais. Eles posicionam suas peças de uma maneira bem retraída, né? Bem para defesa mesmo. Porém, ele consegue, às vezes, com 1 ou 2 movimentos, abrir uma coluna, abrir uma diagonal e partir para o ataque. Então, ela é semi-fechada por causa disso. Geralmente ela é posicional, mas havendo a possibilidade, se ele perceber que existe a possibilidade dele ir para o ataque, ele abre uma diagonal rapidamente, abre uma coluna rapidamente, posiciona as peças. Ou, mesmo tendo rocado na ala do rei, ele pode ver que ele pode avançar os peões, né? Porque todas as peças do seu adversário estão na ala da dama e não conseguem ligar para a ala do rei. Aí ele pode avançar rapidamente seus peões na ala do rei e fazer um ataque fulminante. Então, essas são as diferenças. Nós temos as abertas, semi-abertas, fechadas e semi-fechadas. Vai depender. E aí os alunos geralmente perguntam, professor, qual é o meu perfil? O que eu devo usar? Aí vem o que o Kleber falou. Cara, aprenda uma abertura, jogue. Você se identificou com ela? Você está bem nela? Está dominando essa abertura? Tá, testa outra. O que você achou dessa? E o que você achou daquela? Qual que você se sentiu melhor? E qual que você jogou melhor, qual que você venceu mais, porque às vezes o cara, ele quer jogar posicional, mas ele é um cara mais agressivo, o cara tem uma criatividade, uma imaginação muito grande. Então, quando o aluno pergunta qual é o meu perfil, você não sei, e nem você sabe, nós vamos descobrir juntos. Então, é aquilo que você se sentir mais confortável em jogar, é aquela partida, é aquele tipo de abertura que você consegue obter maiores vitórias. Né? Tem gente que tenta defender, mas ele não é bom defendendo, ele é bom atacando. E vice-versa. Tem gente que quer atacar muito rápido e começa a perder partida uma atrás da outra, por falta de concentração, de atenção, de não saber os truques da posição. Então, um exemplo de cada aí, professor. Por exemplo, uma abertura que é mais... Você falou da Gioco Piano, como mais fechada. Olha, um exemplo de aberta e de uma semi-aberta. Tá. Para a gente fazer os primeiros lances aqui para o pessoal ver aqui. A Rui Lopes é uma das aberturas que nós temos considerado como aberta, porque ela dá muita mobilidade, ela rapidamente desenvolve as peças, tanto que aquele bispo já sai atacando o cavalo, ok? Lá em C5, o bispo já sai cravando aquele cavalo, então ela é uma posição bem aberta, controla o centro rapidamente, tanto que você joga com os peões bem voltados ao centro, já desenvolvendo rapidamente o bispo, a dama, e você já vai adiantar o peão de D para poder sair com o bispo das casas negras, então ela é uma posição aberta. Coloca aí, Kleber, vamos fazer os primeiros lances para o pessoal ver aqui para a gente. A sua projeção caiu, Kleber. Ah, tá. Ok. Então, por exemplo, a Rui Lopes que acabou de falar, que o Kleber acabou de mostrar aí. Então aí vai, peão responde com peão. Cavalo, aí vem, isso já caracteriza. Tá vendo? Já vê que ele já vai para um ataque, já posiciona o bispo atacando, então ele já é vamos dizer, uma abertura mais aguda, ou seja, negra já tem que falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Por exemplo, se ela abre o peão de D, pode ser que hoje é muito jogado, bispo toma cavalo, porque aí dobra os peões da coluna C, e abre uma coluna ali meio esquisita no canto, né? E destrói a estrutura um pouco aí das negras. Então, tem gente que se abrir o peão de D aí para D6, por exemplo, D6. Negras jogam D6. Negras. Tem alguns que preferem já tomar o cavalo aí, tá vendo? Pra não esperar o bispo jogar D7. E aí, cheque, aí tem que resolver. Tá vendo? Você dobra peões numa coluna, isola o peão da coluna A. Ele fica sem outros peões para ajudar ele. Então, isso é uma defesa, uma abertura aberta. Ela é aguda, ela já vai direto para cima. A Gioco Piano, você falou que é a italiana com... A italiana é uma das variantes da Gioco... a Gioco Piano é uma das variantes da italiana. É outra abertura também característica de abertura aberta. Tanto que nosso professor Kleber trouxe 2 abertas. Uma então fechada, então seria... Ele deve ser o meu parente, eu gostar muito de atacar. Eu só jogo fechada quando eu sei que o cara é bem mais experiente que eu. Aí eu gosto de jogar fechada para mim não embolar o meio de campo. Exemplo de uma abertura bem fechada, então.
Bom, a fechada nós temos, por exemplo, o gambito da dama, ele é um exemplo. O gambito da dama, por incrível que pareça, ele é fechado, eu jogo muito. Mas ele tem boas transições também. D4. Peão dama primeiro. Peão dama. Isso, D5. Aí agora vem C4. C4. Não, isso. C4. Pronto. Então, esse é gambito. O que é um gambito? Isso Gambito é quando a gente oferta um peão gratuitamente. O Branca está entregando um peão aí. Mas, vamos lá, toma peão. Esse é o gambito da dama, o gambito aceito. Aceito. E aí, brancas já jogam de cara E4 na resposta. Tá? Então, aí tem quer dois dizer, peões já ocupando e dominando o centro. Ocupa e controla o centro, né? O bispo já está atacando o peão da coluna C, que já vai ter que ser defendido, né? Então já está atacando, então quer dizer, e ela é fechada, ela tenta, depois ela vai ver a posição dela mais para frente, assim, mas tem que desenvolver, depende da variante que vai ser jogada, a resposta das negras, pra gente, mas ela é o centro fechadinho, tá vendo? Então ele vai ficar bem sólido nessa posição. Então, E provavelmente o gambito recusado, então, é uma semi-aberta, né? O gambito da dama, a variante do gambito recusado, a abertura de brancas, ela é uma fechada, certo? Agora, a variante dela, eu não posso mudar o nome dela, porque a abertura é das brancas. Então, o aceito é quando, o recusado é quando as negras fecham. Aí vai ficar mais fechado ainda do que quando ele é aceito, tá? Ele vai ficar mais fechado. Inclusive, o pessoal tem jogado muito comigo o gambito não aceito. E aí eu já desenvolvo o cavalo de B para C3. Aí, se ele desenvolver o cavalo F6, eu já cravo com o bispo. E depois eu adianto esse peão de C, impedindo, atrasando o peão dele de B. Isso, ó. Impedindo a saída do bispo, atrasando o bispo de B. Se ele avançar o de B, eu avanço o meu de B também para defender e vou sempre... E aí meu bispo vai controlar a diagonal, essa diagonal H2, B8. Isso, mais uma. Isso, se você colocar o bispo aí, ó. Não. Se eu jogar o bispo na F4, eu vou controlar essa diagonal H2 até B8. H2 até B8. Isso. Essa vai daí até lá o cavalo lá. Vai da casa H2 do peão até o cavalo lá. Isso. E é muito importante nessa abertura esse controle, porque quando eu roco o pequeno, o rock curto, o rock menor, vocês, né? Não tem um nome. Então eu libero aqui depois o peão central, tiro o bispo, tiro o cavalo, rock pequeno. E aí eu avanço a minha ala da dama. Eu vou trabalhar em cima da ala da dama. Entendeu? Eu fecho a minha ala do rei. Os peões na região da dama vão para cima. E vou trabalhar na ala da dama. E ela é fechada por quê? Ela não deixa a negra jogar, a negra fica mais contida, o bispo não tem uma casa, o bispo das casas não tem uma saída boa, o bispo das casas brancas não tem, o cavalo ele pode sair por C7, depois ele, se ele quiser, ele vai ter que ir para um canto, né? Porque vai ter domínio aqui das casas aqui, a hora que abre o bispo das casas brancas. Então, ela é fechada, realmente é uma posição fechada. Então, ela dá muito empate também, tá? Ela dá muito empate, se não souber jogar, ela dá muito empate. Porque ela é mais fechada, é para quem quer mais, busca um empate na posição. Então, esses são esses dois exemplos. As abertas são, o que eu dei foi a Rui Lopes, e a italiana são abertas. Essa aí já é uma abertura fechada. Agora tem que entender um pouco mais, um pouquinho mais. Ela costuma fazer isso aí, ó. Você vê que os peões, eles formam uma contenção difícil de ser rompida. E negras, geralmente, se não souber jogar aqui, se não tentar quebrar o centro, não tentar se posicionar rapidamente, não tomar uma atitude rápida, o jogo é um jogo que muitas vezes tem zug-zwang nele, porque os peões formam cadeias aqui que são impenetráveis. Ficam os peões negros nas casas brancas e os peões brancos nas casas negras e ninguém passa. Né? Então, por isso, fecha muito o centro. Então, é muito interessante essa abertura também. Mas eu ainda estou desenvolvendo estudos nela. O professor falou, e zug-zwang é uma situação no xadrez em que, se você movimentar, você perderá uma peça. Então, isso é a situação de zug-zwang, sabe? Você não tem onde mexer, qualquer lugar que você mexe. Isso, você fica sem casa para jogar. Você não tem um plano, onde você for jogar, você não tem uma casa que você possa jogar que não esteja atacado para o seu inimigo. Então, você fica em zug. Você vai, com certeza... Agora, há posições que, engraçado, que
a posição entre zug. Os dois jogadores ficam em zug. Os dois É o que eu te falei, por exemplo, se a gente trombados, fizer uma né? estrutura aí, tipo um zigue-zague dos peões negros e um zigue-zague dos peões brancos, né? Um ocupando as casas negras, outros ocupando as casas claras, nem os cavalos conseguem saltar, nem os bispos Ninguém conseguem entra. atravessar, ninguém entra, ninguém sai, e geralmente leva a empates. A recomendação final que eu tenho é a seguinte, final assim, né? Volta o tabuleiro para o início, Kleber, por favor. Essas questões das partidas fechadas, eu acho que a gente tem que estudar esse meio de jogo, essa ruptura de peão, porque partida fechada é. Por isso que eu não gosto muito, porque você fica sem jogar, é um trem mais garrado. Então, aprender essa questão de ruptura de peão é muito importante, para onde você vai levar as peças, para ver se é melhor atacar a ala do rei, onde tem menos peças, se teve roque, se você vai atacar a ala do rei ou a ala da dama, ver onde é que tem menos peças para tentar entrar. Você tem que movimentar muito bem o tabuleiro, os cavalos ficam presos. Aí eu realmente prefiro. Como você estuda essas rupturas, Kleber? Oi? E como você estuda essas rupturas? Então, eu tenho o livro aqui do Kasparov, que eu comecei a estudar essa ruptura, que eu vi algumas partidas antigas dele, que ele mostra nos livros, e partidas que ele comenta. Né? Eu até dei uma aula sobre isso, que é a questão de aonde tem menos peças, aonde eu posso atacar melhor. Aí você começa, ele mesmo faz isso, ele vai para a ala que tem menos peças defendendo, deixa o rei defendido e ataca essa ala que tem menos peças, fazendo essa ruptura lá. Então, tem uma aula aqui. Uma dica interessante, Kleber, se me permite, além do livro do Kasparov ser um excelente exemplo, estudar a estrutura de peões. E a estrutura de peões, geralmente, se você estuda assim, você pega uma partida, por exemplo, no meio, aí você tira todas as peças, todas, deixa só os peões e o rei, e analisa aquela estrutura de peões. Tem o livro do Júlio Lapertosa também, que chama Estratégia, e, aliás, tem vários livros, né? Mas eu estou indicando um em português, pelo menos, porque tem muitos que não estão em português, não estão traduzidos. Eu tenho alguns e-books de espanhol e de inglês dessa linha, que eu posso passar também para quem tiver interesse, mas não estão traduzidos. Mas tem o livro Estratégia de Júlio Lapertosa, ele mostra todas as formações de peão, ou seja, o peão em cunha, a estrutura de peão em cunha, peão em V, peão espaçado, peão isolado, peão colgante, né, ou que eles ficam um do lado do outro. Então mostra. E outra coisa, a melhor peça para defender no peão, a gente tem que saber que é outro peão, porque a partir do momento quando você tem que usar uma peça pesada ou média, grande, né, que poderia estar ajudando no ataque, para ficar defendendo peões, significa que sua estrutura já não está muito boa. Então, a abertura é muito importante também você lembrar que não se deve, por exemplo, tem um exercíciozinho básico dos 10 movimentos da abertura, né? Você não deve movimentar mais do que 2 peões na abertura, tá? Não deve fazer um movimento com a mesma peça 2 vezes na abertura, senão você perde tempo. Então, você deve liberar para rocar, não quer dizer que você tem que rocar, mas liberar os 2 rocks rapidamente. Então, tem um exercício de fazer isso tudo em 10 lances, né? E então, os peões, a estrutura de peões, você tem que estudar bastante para essa abertura, porque às vezes você abre, igual você mostrou aí, abre um peão do canto, né? Abre um peão do cavalo ou da torre, e você já debilita a sua estrutura, e isso parece que na abertura não vai fazer falta, mas chega lá na frente, depois do meio de jogo, ao trocar as peças, vai para o final, a sua estrutura está deficitária. Então, estrutura de peões realmente é uma situação bem interessante para estudar nas aberturas. A gente tem até uma aula que eu dei, que eu mostro essa questão da estrutura dos peões, o tanto que ela influencia no final do jogo, que geralmente os finais, a estrutura de peões é muito importante, justamente por causa de promoção, a questão de defender o rei. Eu mostrei até alguns cenários em que as estruturas são melhores, piores, tem uma aula sobre isso. Tá no nosso canal lá, gente. Tá. Vou colocar no link aqui. Eu vi a aula com o Quintiliano sobre as aberturas também, eu achei bacana. Também, Ele até eu vou colocar no link comentou. dessa daqui, essa aula. E o recado que eu queria dar, finalizando, é o seguinte, eu pedi até para o Kleber voltar para o início do tabuleiro aí, que, vamos supor, vocês agora aprenderam, né? Vocês aprenderam o movimento das peças, já sabem
como elas se movimentam, já sabe alguns finais de jogo, né? O professor ensinou os principais finais de jogo. A gente está falando aqui da abertura agora, princípios da abertura, e o meio de jogo, que são aqueles golpes duplos, rupturas. A gente passa a vida inteira estudando, é inevitável. Então, enquanto vocês estão nesse momento, o recomendado é o seguinte: vocês escolhem uma abertura, né? Igual o professor recomendou, que é mais confortável para vocês jogarem. Então, são várias. Então, o que é abertura? Você está de brancas e vai iniciar o jogo. Então, por isso que a gente chama de abertura. E você pode iniciar de várias maneiras. Você escolhe a sua abertura e estuda ela. Está desconfortável? Muda a abertura e estuda. E uma coisa que você pode fazer é escolher os atletas, né, os jogadores modelo. Então, tem alguns jogadores que passaram a vida inteira, estudaram, fizeram várias partidas com uma abertura específica. Cada abertura vai ter o seu jogador modelo. Por exemplo, eu estou estudando agora a abertura inglesa e o Botvinnik é uma referência para jogar inglês. Ele tem vários estudos sobre a abertura inglesa. Então, o recomendado é escolha uma abertura para você jogar de brancas. Para você jogar de pretas, eu recomendo vocês escolherem 2 defesas, pelo menos. Uma defesa contra o peão-rei. Lança o peão-rei, por favor. Então, por exemplo, você está de pretas. Como que você responde a esse peão-rei? Então, você escolhe uma abertura que vai te ajudar a responder esse peão-rei. Pode ser a siciliana, pode ser o próprio peão-rei. Estuda essa abertura como resposta. Essa eu não recomendo muito, não, que é o gambito do rei. Essa aí é meio... Esse gambito aí é interessante. Ele é interessante, é muito perigoso. Mas, por exemplo, você vai pensar uma defesa para peão-rei, que é uma abertura muito comum, muita gente joga peão-rei de brancas. A segunda abertura mais jogada de brancas, volta aí, por favor, é o peão-dama. Jogou peão-dama. O que você vai responder contra peão-dama? Né? Aí você vai escolher aberturas, pode ser peão-dama de novo, ou então já fazer uma ruptura no centro, você escolhe. Então, eu sempre recomendo, no mínimo, uma abertura e 2 defesas. Por quê? Se a pessoa chegar e fizer, sei lá, a abertura inglesa, você pode escolher uma resposta mais lógica dessas 2 que você escolheu. Né? Você pode escolher uma abertura que envolva o peão-rei seu, para não ficar um contato direto. Ou então você já faz um contato com o peão-dama, ou então você faz um espelho, né? Faz peão... o C4, ele responde C5. Então, é sempre assim, estuda exaustivamente uma abertura e pelo menos 2 respostas. Uma resposta para peão-rei e uma resposta para peão-dama. E buscar os jogadores de modelo, que a gente fala. Né? Por exemplo, se você buscar na literatura, você vai ver que muita gente jogou com uma abertura X. Aí vai lá e assiste, refaça as partidas dessa pessoa e veja as ideias que ele teve no decorrer do jogo dele. Essa é a recomendação final que eu tenho para a nossa última aula de xadrez do zero aí. Alguma pergunta, gente? Recomendações? Dúvidas? Eu tenho agradecimento, pode? Queria agradecer aos professores aí, aos alunos também que estiveram aí com a gente, pela atenção, pelo carinho. E dizer que o projeto eu achei fantástico, tá? E é por aí mesmo, a gente tem que cada vez mais estimular, ensinar, e aqueles que aprenderam hoje, né, poderiam amanhã estar ensinando também um colega, um amigo, um primo, um parentezinho, e cada vez mais tentar serem multiplicadores do xadrez, né? Então, não é porque você aprendeu agora que você vai ficar, não, deixa eu aprender direito. Não, você já pode mostrar o que você aprendeu, ensinar, e ter alguém junto com a gente é muito interessante, porque estimula a gente a querer aprender mais, a gente estuda junto e tal, é muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Alex, pela presença também, né? Sua recém-chegada movimentou bastante, sim, muito obrigado. Kleber, parabéns aí pela aula, muito obrigado, né, pela oportunidade de encerrar aí o momento. Eu que agradeço, professor, como sempre. Tamo junto. Pessoal da casa aí, quer falar alguma coisa? Quem está assistindo a gente aí, acompanhando? Também só queria agradecer o pessoal todo pela participação, né? Agora a gente dá aquela pausazinha, né? Para a gente recuperar as energias, é bom isso para todos, né? Importante.
E dizer que isso é sempre um aprendizado para todos, né? Para os que já sabem jogar. A gente está sempre aprendendo, sempre tem coisas muito legais para a gente aprender, tá bom? E o xadrez é importante vocês praticarem, tá? Um grande abraço a todos. Forte abraço aí. Até o futuro, então, gente. É isso. Boa noite e até o futuro. Tchau, obrigada. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, entre no nosso clube de xadrez, curta, comente e compartilhe.